E essa leitura que eu faço de Spinoza é uma leitura também específica dentro dos estudos de Spinoza. Porque Spinoza, por exemplo, ele tem uma frase no Tratado da Reforma do Intelecto. Olha o nome, Reforma do Intelecto. Ou seja, a gente mudar a maneira como a gente pensa, que é parar de pensar metafisicamente, ou seja, a partir de ideais, né, nesse modelo platônico, e começar a pensar o que ele vai chamar de imanência, né? Começar a pensar justamente essa abertura para os nossos afetos. O que é imanência, cara? Imanência, então, é uma palavra da filosofia e que é utilizada de várias maneiras. Por exemplo, o Hegel acha que imanência é você ver poder em tudo. Eu sei que é caricato isso que eu estou falando, mas é isso que Hegel diz. E Spinoza, imanência significa, bom, ou de um modo geral, imanência se opõe à transcendência, ou seja, é pensar o mundo sensível, o mundo que existe. Então isso é imanência. Agora, a imanência para Spinoza é justamente como eu me afeto. Então a base da imanência em Spinoza é como eu me afeto, porque eu conheço o mundo, porque o mundo me afeta. Então eu interajo com o mundo, eu existo na relação com as coisas. Então por isso que filosofias da imanência, Nietzsche é um filósofo da imanência, Spinoza é um filósofo da imanência. Quem gosta de Hegel vai jurar de pé junto que Hegel é um filósofo da imanência. Eu digo que não, é um dos mais metafísicos que tem. Porque o que ele vai chamar de imanência, dá para entender por que ele chama de imanência. É a coisa mais fatual. Mas Nietzsche e Spinoza não estão falando do fatual. Por quê? Porque o fatual, por incrível que pareça, já é um valor que foi estabelecido. Então, o fatual, na verdade, é a imanência recoberta de um valor que não é necessariamente originário e que se explica pelos afetos. Por que as pessoas buscam o poder? Falando hegelianamente. Por que as pessoas buscam o poder? A resposta espinosista dessa leitura dos afetos. Porque elas sentem medo. Mas Hegel não pensa isso, ele naturaliza. Então, Hobbes, a contribuição dele foi pensar as relações interpessoais e humanas e coletivas pelos afetos. Ok. E o que Spinoza discordou dele? Porque Hobbes pensava o poder como originário. Ele pensava que os seres humanos tinham um sentimento de ameaça natural, se sentiam ameaçados naturalmente uns pelos outros e, portanto, buscavam exercer poder uns sobre os outros. E ele colocou isso como a base do pensamento dele, como se fosse um afeto inato. Mas será que isso não é verdade, cara? Para Spinoza não, e eu Interessante. me convenci claramente por isso. Por quê? E aí o Winnicott também vai ajudar, mas já em Spinoza. Perfeito. Porque você só se sente ameaçado se o ambiente for hostil. Esses são termos do Winnicott. Se você está num ambiente de colaboração, acolhedor, você não se sente ameaçado. Ao contrário, você se sente em confiança. Quando você se sente em confiança, a tendência é que você seja generoso, tolerante. Se eu estou estressado, a princípio eu estou estressado por alguma coisa. Pode ser porque dormi mal, pode ser porque qualquer coisa, assim, uma coisa mais palpável ou menos palpável. Eu vou estar mais irritadiço. Pequenas coisas vão me incomodar, pequenas coisas vão me parecer inaceitáveis. Ao contrário, no momento que a gente está super bem, feliz, aconteceu uma coisa boa, ou simplesmente eu dormi bem. Pode acontecer as mesmas coisas que me deixariam revoltado, ultrajado, e talvez eu sinta assim, puxa, a pessoa tá mal, olha só, ela não tá bem hoje. Me deixa naturalmente tolerante para coisas que às vezes são as mesmas, né? Então Spinoza viu que o erro de Hobbes foi pensar que o homem ser o predador do próprio homem, que é aquela frase famosa, o homem é o lobo do homem, não é uma natureza do ser humano. É uma resposta humana, sim, mas uma resposta humana a um ambiente hostil, onde um ser humano se sente ameaçado pelo outro ser humano. E então o Spinoza, ele viu uma coisa anterior, que o que existe na origem, ele usou um termo latino, conatus, é uma potência de expansão. Aí dá pra gente entender, se é uma potência... o quê? Então, se é uma potência de vida, uma potência de expansão, isso vai incomodar o vizinho, ok. Então vai haver um conflito, mas não um conflito destrutivo se todo mundo estiver bem e se sentindo minimamente realizado. À medida em que alguém já não está se afetando bem, já não se sente bem naquele momento, aí surgem os afetos de inveja, de ciúme. Pô, o outro tá bem, eu não tô, eu tenho raiva dele por isso. Aí começa toda a complicação da complexidade afetiva humana. Mas na origem, não é que esteja assim, o homem é mau na origem? Não. O homem é bom na origem? Também não. Mas o homem se torna mal e mais ou menos de acordo com o que ele vai introjetando da vivência dele em ambientes. E ele se torna mais tolerante, mais generoso, mais colaborativo, quanto mais ele se sente potente. Aí é que está o X da questão.